Graça e paz, bom dia. Vamos dando sequência ao nosso devocional. Estamos em meio à série As Perguntas que Deus Fez e hoje avançamos lá para o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, e vamos falar de uma pergunta que muitos falam, repetem, mas ela é interpretada de forma errada. Amós 3:3 está escrito assim, uma pergunta do próprio Deus: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, esse é um dos textos que são mais mal interpretados ao longo de toda a Escritura. Você pode ver pregações falando que esse texto fala sobre uma unidade, sobre comunhão entre irmãos, sobre um acordo de um para com o outro, mas a verdade é que o contexto desse texto fala sobre um relacionamento para com o Senhor. Diferente do que se pensa e muitos acham ao redor de todo mundo, o ato de nós termos comunhão com o nosso Deus, ele não implica somente nós em admirarmos ao Senhor, falarmos coisas boas dele, dizermos que Deus é bom, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é tudo para minha vida. O fato é que isso não justifica o nosso relacionamento com ele e nem tampouco ampara aquilo que de alguma forma nós estamos construindo para com o Senhor. O fato é que o Senhor deseja das nossas vidas é uma comunhão, é um relacionamento. E nenhum relacionamento acontece se não estiverem de acordo. Observe o término de um casamento, alguém que fatidicamente talvez tenha perdido o casamento próximo de você aí. Observe que a primeira coisa que se perde dentro de um relacionamento é quando um já não tem mais acordo com o outro. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional... Perdão, seja um casamento, seja um namoro, um noivado, quando um já não tem mais acordo, um já não concorda mais com o outro, é o traço de que esse relacionamento talvez já não exista mais. E é nesse contexto que assim o Senhor faz essa pergunta com a intenção de confrontar e colocar o povo dele aqui para pensar. O contexto era um contexto de muita abundância, uma fase onde Jeroboão II estava reinando ali, então foi uma fase muito próspera, onde também não havia guerras muito expressivas ali acontecendo, e o povo acaba por se perder em meio a tanta liberdade que assim o Senhor havia concedido a eles, e acabam assim não concordando mais em seguir os princípios, mandamentos e ordenanças do Senhor, e acabam vivendo de forma deliberada, até que Deus levanta esse profeta chamado Amós, e no meio das suas profecias ele faz essa pergunta usando a boca do profeta: será que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que é possível nós caminharmos com o Senhor sem concordarmos com seus princípios e valores? Será que é possível nós caminharmos com o Senhor somente admirando Ele ou falando coisas boas dele, sem estarmos nos submetendo àquilo que Deus deseja? É uma excelente pergunta para nós fazermos para nós mesmos nesta manhã, para avaliar como é que anda a nossa caminhada com o Senhor. Será que poderemos caminhar com Ele sem que estivermos de acordo um para com o outro? Sem eu concordar que eu preciso não somente falar coisas boas dele, admirá-lo ou ter frases escritas nas minhas redes sociais ou adesivando o meu carro e não obedecê-lo verdadeiramente? É uma boa pergunta para nós fazermos nesta sexta-feira e a resposta dela certamente dará um novo direcionamento para as nossas vidas. Que nós possamos ser sinceros na hora de responder essa pergunta, não para Deus, porque Deus já conhece a resposta, mas para nós mesmos. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por esse dia. Essa pergunta que o Senhor fez para o povo, Senhor, tantos anos atrás, hoje ela confronta as nossas vidas. Será que faz sentido a vida que nós vivemos e a forma com que nós nos posicionamos, Paizinho? Mostra para nós, com o relacionamento que assim o Senhor deseja, Pai. Será que nós estamos caminhando conforme assim o Senhor deseja? Que o Senhor possa elucidar os nossos pensamentos aqui nesse dia, Senhor. Tira todo espírito de engano, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma nós temos contado para nós, que às vezes se tornam mentira e que nós passamos a viver através dela, camuflando o relacionamento como assim o Senhor gostaria que nós tivéssemos com o Senhor e acabamos vivendo do nosso próprio modo, Senhor. Mostra pra gente, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aonde estão as nossas falhas, aonde estão os nossos erros e aonde nós estamos em desacordo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua casa, seus sonhos, seus planos, que você tenha um dia próspero e abundante na presença de Deus. E será que eu e você podemos continuar caminhando com o Senhor? Será que nós estamos de acordo com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas? Pensemos nisso. Deus te abençoe.